Agradeço ao Senhor que me permite me comunicar com você através desta gravação. Certamente o que Deus tem reservado para mim, para a tua vida hoje, é algo que vem acrescentar a nossa fé e vem dar maior segurança. Quando eu digo segurança, eu me refiro ao assunto que vou tratar, que está relacionado à nossa vida emocional, ao medo, à ansiedade, às preocupações. Mas eu quero tratar com vocês de uma perspectiva de alguém que enfrentou este problema e como ele se viu passando por este problema de medo, de preocupação, de ansiedade. Como que ele, ao olhar para si, se viu nessa situação? Pessoal, eu quero falar do salmista Davi, do ponto de vista dos Salmos 40, verso 2, que diz o seguinte: Ele me tirou também de uma cova terrível, do barro lamacento, e colocou meus pés sobre uma rocha e estabeleceu meu caminho. O salmista Davi era um homem que orava 7 vezes ao dia ao Senhor. Mas o salmista agora está enfrentando, eu acredito, que é um dos maiores desafios para todos nós. O Salmos 40, verso 2, o salmista já superou este problema. Agora, ele está relatando, para nos beneficiar nos nossos dias acerca deste problema. Quando eu digo que o salmista já superou, é baseado no versículo 3 que diz o seguinte: Pôs um cântico novo em minha boca, um louvor a Deus, para que muitos vejam e se regozijem e ponham a sua confiança em Deus. Então o salmista Davi ele já superou, ele já venceu esse problema, ele já venceu as preocupações, os seus temores. Afinal de contas, sobre o que eu quero falar? Eu quero falar sobre os temores, o medo, aquilo que todos nós passamos. São as preocupações com a vida. Mas vamos lá. Mas eu quero falar destas preocupações do ponto de vista do salmista Davi. Salmos 40, verso 2, eu quero ler novamente. O salmista diz assim: Ele me tirou também de uma cova horrível, do barro lamacento, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu meu caminho. O que seria esta cova tão terrível que o salmista Davi se refere quando ele diz que Deus havia tirado ele de uma cova horrível? O que seria esta cova horrível? Para isso a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo no texto hebraico. O salmista usou um termo shaonar. É a palavra shaonar. Ela fala de tumulto, fala de ruído, barulho, alvoroço. Para um pouquinho. Olha para os dias que nós estamos vivendo. Você percebe que tem muito ruído, que há um alvoroço, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas doentes, desemprego, empresas fecharam as portas, outras foram embora do país. Você já prestou atenção que este barulho da mídia, dos telejornais, das redes sociais, gera um ruído? Mas por que o salmista Davi, ele chega a declarar que este barulho, este ruído, este alvoroço é uma cova horrível?
a sequência está quando ele diz que Deus também tirou ele do barro lamacento. O que seria esse barro lamacento? O termo que o salmista usou quando ele diz que Deus tirou ele do barro, do meio do barro lamacento, é a palavra hebraica Yaven. A palavra Yaven, ela vem da palavra Yain, que significa vinho. Mas o termo Yaven fala de alguém que foi reduzido à ruína. Fala de alguém que foi deixado em um estado de devastação total. Fala de alguém que foi deixado prostrado, como alguém que se embriagou a noite inteira e não consegue sequer permanecer de pé. Mas por que o salmista Davi está tratando sobre os rumores, as preocupações, os ruídos, esse alvoroço? Por que ele está tratando isso com tanta severidade? Por que ele está dando tanta ênfase a usar dois termos hebraicos para ir a fundo e descrever o que ele passou quando passou a dar atenção, quando passou a viver, a incorporar, a sentir essas notícias maléficas, quando ele passou a sentir este barulho, este ruído, tocar na sua mente, no seu coração, influenciar o seu emocional, o seu estado psicossomático. E por que ele está tratando isso com tanta severidade, com tanta sinceridade, com tanta autenticidade, a ponto que ele comparou este barulho, este ruído, a alguém que está na lama, alguém que está no lamaçal, alguém que está lá prostrado, como alguém que está embriagado, sem força para sair dali. Ele chega a comparar este ruído com alguém que foi deixado prostrado. Imagine alguém que está cansado, sofreu, alguém que depois de uma luta, depois de um esforço terrível, ele está prostrado, ele não tem mais força. O Salmos 34, verso 4, vem complementar os Salmos 40, verso 2. Salmos 34, verso 4 diz, o salmista dizendo o que ele fez para sair dessa situação. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Agora o salmista está trazendo à tona de novo, ele está dizendo que Deus livrou ele desses temores. Que temores seriam estes? O salmista usou o termo megurar do hebraico, que significa medo, terror. Significa local de permanência, moradia temporária, peregrinação ou uma viagem em uma região, num território estranho que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho domínio, que eu não tenho influência, que eu não tenho força. É assim que o salmista Davi via as preocupações, o alvoroço, o ruído, o barulho dos noticiários, das televisões, dos meios de comunicações. É desta forma que o salmista Davi enxergava estas coisas e como isso afetou a sua vida, como isso deixou ele prostrado, como isso deixou ele numa situação terrível, sem força. O medo, a preocupação, a insegurança
nos leva a peregrinar em uma região, em um terreno, em uma área que nós não temos domínio, que nós não temos controle. E o fato de você estar temporariamente vivendo em uma região, em uma terra, em uma circunstância, em um momento que você não tem controle, isto te leva a sentir o que o salmista sentiu, como alguém que estava em meio à lama. Ele sentiu como alguém que estivesse numa cova horrível. Então ele disse: eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Me livrou do quê? Do medo, do terror. Se você começar a dar ouvido aos noticiários, às fofocas, aos dizeres, às probabilidades, às intenções, você começa a se tornar refém destas coisas. Você começa a incorporar essas vozes que falam, esses noticiários. O medo vai tomando conta de tua vida e você vai perdendo o equilíbrio emocional, vai se tornando refém da situação. O salmista no Salmo 56, verso 3, diz o seguinte: mas eu, quando estive com medo, confiei em ti. O salmista disse: olha, quando eu fui tomado por este medo, quando eu fui tomado por essas incertezas, quando eu fui feito, quando eu me senti como alguém que está numa cova terrível, quando eu me senti como que alguém estava num lamaçal, em meio ao barro, sem força, prostrado, totalmente refém numa terra estranha, ele diz: eu confiei em ti, Senhor. Ele usou o termo yarer do hebraico, que significa dizer: quando eu estava apavorado, Senhor, quando eu estava espantado, quando eu estava admirado do mal. Esse admirado do mal não é no sentido positivo. Quando você admira uma flor, por exemplo, quando você admira uma casa, se admira um objeto. Não, este admirado é quando você fica tão assustado, tão impactado em ver alguém fazer o mal, que você fica admirado de ver como que aquele indivíduo, como que aquela pessoa foi capaz de fazer aquela atrocidade, de fazer aquele mal. Isso te causa admiração. Quando você olha para Jesus, fazendo menção de Nazaré, o texto diz que Jesus ficou admirado da tamanha incredulidade dos moradores de Nazaré. O Rei dos Reis, o Machia, Yeshua, o autor da vida, o nosso Salvador, estava lá curando, salvando, libertando. E o povo estava em uma inércia total de incredulidade. Esta incredulidade era tamanha que causou admiração no Senhor. Então o salmista diz: quando eu estava admirado, pasmo, de tanta maldade, de tanta injustiça, de tantas coisas ruins que estavam acontecendo, de tantas probabilidades de coisas ruins, que são as intenções. É isso que os telejornais, é isso que as autoridades que não estão comprometidas com a verdade causam na população. E nós, quando nós tiramos o foco, quando nós tiramos a vista do Senhor, quando nós tiramos os olhos da palavra do Senhor, somos acometidos por esse sentimento de escravidão, por este sentimento de que estamos prostrados sem força, em uma cova horrível, num lamaçal de lama, de barro,
sem força para sair daquele lugar. Então o salmista, ele disse, olha, quando eu estava me sentindo desta forma, com medo, apavorado, espantado, temendo algo, que a palavra yarer significa temer algo. O que você está temendo agora? Você está temendo o quê? Não conseguir pagar os compromissos? Você está temendo ficar desempregado? Você está temendo pegar o Covid ou não? Você está temendo o quê? Quando você tira os olhos das promessas de Deus, esse sentimento, essas coisas, elas passam a ter domínio sobre você. Elas começam a governar a sua vida. Aí o salmista vem no Salmo 56, verso 3 e diz, mas eu, quando estava com medo, confiei em ti, Adonai. Essa deve ser a nossa postura. Salmo 55, verso 4 e 5, olha as palavras do salmista. Meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Ele disse, temor e tremor me dominam, o medo toma conta de mim. Afinal de contas, vamos entender um pouquinho essas palavras do salmista, quando ele diz que o meu coração está acelerado. O salmista usou o termo ruler do hebraico. A palavra ruler é um verbo. Significa que quando o salmista está declarando que o seu coração está acelerado, ele estava dizendo que o seu coração estava doendo. A palavra ruler significa torcer ou girar, ou seja, a dor que o salmista estava sentindo era uma dor de contorcer-se de dor. É uma dor tão dolorosa que é comparada à dor de parto. É uma dor terrível de angústia. Era assim que o salmista estava se sentindo quando ele começou a olhar para os ruídos, o alvoroço lá fora, os telejornais, as probabilidades, as previsões de homens, não a previsão de Deus, os dizeres dos homens. Aí Satanás, ele entra e coloca o espírito do medo. O medo é um espírito. Tanto que o Senhor diz, eu não vos dou espírito de medo, mas espírito de fortaleza, de poder. Mas o salmista, ele continua dizendo o seguinte, ele disse, o meu coração está acelerado. Ele diz, os pavores da morte me assaltam. O verbo me assaltam é a palavra nafel do hebraico. Significa fazer cair, derrubar, nocautear, prostrar-se, ser jogado para baixo. Olha as palavras do salmista, os pavores da morte me assaltam. Ele diz, olha esse sentimento, tanto que esta palavra significa alguém que foi lançado para baixo, como se uma mão estivesse sobre ele, o mantendo naquela condição. É alguém que está prostrado. É alguém que foi nocauteado pelos ruídos. Alguém que foi nocauteado pelas probabilidades, pelas notícias, pelos dizeres, pelo alvoroço, pelas previsões de homens. O salmista diz, olha, eu fui nocauteado, eu fui derrubado, eu cheguei lá no fundo do poço quando eu tirei os olhos da palavra de Deus, quando eu tirei os olhos do Senhor e comecei a escutar as coisas que falam lá fora, quando eu comecei a ficar mais tempo diante da televisão, ouvindo os noticiários,
quando eu fiquei mais tempo nas redes sociais, vendo só coisas ruins. Isto me nocauteou, isso me fez prostrar-se. Aí o salmista, ele termina o versículo dizendo, ele diz, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Ele usou o termo casar, do hebraico, que significa vestir, oprimir, ser coberto ou estar vestido. O que significa isso? Que quando você começa a dar ouvido aos dizeres lá fora, às probabilidades lá fora, às previsões lá fora, aos rumores, o alvoroço, o ruído, quando você tira os olhos da palavra de Deus, os olhos de Jesus, e começa a dar atenção a estas coisas, é como se você estivesse vestindo-se. É como se você vestisse uma roupa do medo, da preocupação, da incerteza. Você estará vestido nesta roupa a ponto de ser dominado. Dominado em todos os aspectos. Dominado mentalmente, dominado no coração e dominado no corpo. O teu corpo começa a sentir esta opressão. O teu corpo começa a sentir este medo, esta ansiedade. Mas o salmista, ele conseguiu se superar. Ele buscou ao Senhor. Os salmos que eu li, Salmos 40, verso 2 diz, ele me tirou também de uma cova horrível, do barro lamacento, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu meu caminho. O Salmo 56, verso 3, ele diz, mas eu, quando estive com medo, confiei no Senhor. Você precisa confiar em Deus. Você não pode tirar os olhos de Jesus e da sua palavra. Você deve ser seletivo naquilo que você coloca diante dos teus olhos. Você tem o dever e a obrigação de ser seletivo sobre o que você ouve. Seja seletivo em relação às pessoas que estão do teu lado. Se são pessoas negativas, em nome de Jesus, se afaste delas. Se são pessoas que profetizam a fé no mal, se afaste dessas pessoas. Não tire os olhos das promessas do Eterno. Não vista a roupa da preocupação e do medo. Não seja nocauteado. Não seja lançado numa cova horrível de preocupação e de ansiedade. Não esteja num lamaçal de lama, de barro, sem força, prostrado, dominado pelo espírito do medo, dominado pela força maligna. Mas mantenha a tua fé em Jesus, mantenha a tua confiança em Deus, confie na sua palavra, confie nas suas promessas. Certamente Deus te dará a vitória. Deus te dará a vitória. Não importa com as probabilidades, não se importa com as previsões, são previsões de homens, probabilidades de homens. Esse alvoroço são os homens que causam. Este tumulto são tumulto de homens. A palavra de Deus em Provérbios diz, assim como o riacho pode ser canalizado e levado aonde quer que seja, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Deus é aquele que a palavra de Deus diz que ele frustra os desígnios dos reis e os desejos das nações. Nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagre, é um Deus que provê, um Deus de provisão. Então, não vista a roupa do medo e da covardia. Não se entregue, não seja dominado, não seja lançado por terra, não seja nocauteado pelo medo. Mas mantenha o foco, mantenha
os teus olhos nas promessas de Deus, mantém os teus olhos no caminho do eterno, certamente Yeshua te dará a vitória. Fique com Deus, porque esta é a palavra de Deus para a tua vida neste dia. E a palavra rema que eu tenho para você é: vença e serás vencedor. Esta é a palavra para a tua vida. Fique com Deus. Amém.